Imagine entrar em um lugar que o tempo esqueceu, onde o silêncio é tão pesado que você consegue ouvir seu próprio batimento cardíaco. Milhares de pessoas passam por casas e prédios abandonados todos os dias sem saber que lá dentro algo pode estar observando. Hoje, trago uma história real que prova que o perigo de explorar o que foi deixado para trás é muito maior do que você imagina. Guardei este relato por anos. Tudo aconteceu quando eu ainda estava no ensino médio. E hoje, já na casa dos 30, ainda sinto um calafrio ao lembrar dos detalhes. Vamos voltar no tempo, para uma cidade comum, onde o folclore local escondia um segredo militar em decomposição que nunca deveria ter sido perturbado por nós. Na minha cidade natal, existia um lugar conhecido apenas como a Vila. Era uma base militar desativada, um relíquia da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial que abrigou centenas de famílias de soldados antes de ser abandonada em 1984. Por décadas, o complexo ficou lá, apodrecendo no meio da vegetação até ser finalmente demolido em 2014. Quando éramos crianças, as histórias sobre aquele lugar eram combustível para pesadelos. Ouvíamos de tudo, desde cultos sombrios que realizavam rituais nas casas vazias até experimentos militares secretos conduzidos em bunkers subterrâneos profundos. Era um pedaço perdido da nossa história local, um ponto cego no mapa que exercia um fascínio mórbido em qualquer adolescente da região. Meus amigos e eu, vamos chamá-los de Gabriel. Lucas e o medroso do grupo, o Caio, passamos todo o ensino médio prometendo que um dia teríamos coragem de entrar lá. O problema era que ninguém sabia ao certo onde era a entrada. Sabíamos que ficava perto do aeroporto, mas aquela zona era cheia de avisos de proibida a entrada e patrulhas ocasionais, já que tecnicamente ainda era solo militar. Até que, em uma noite fresca de primavera, no nosso último ano de escola, Gabriel apareceu com uma informação de ouro. Ele alegou que um conhecido havia passado as coordenadas exatas da entrada oculta. Eu não acreditei, claro. Mas, para provar que ele estava mentindo, acabamos pegando meu carro e indo em direção ao desconhecido. Eram 11 da noite quando começamos a rodar pela área industrial perto do aeroporto. Gabriel não parecia tão confiante. Ele me fazia encostar a cada 2 minutos dizendo, acho que é aqui, apenas para descobrirmos que era um matagal qualquer. Finalmente encontramos uma estrada de terra quase invisível, coberta por galhos, com uma placa de não ultrapasse caindo aos pedaços. Eu estava nervoso pensando no meu carro e em possíveis problemas com a polícia, mas Lucas e Gabriel estavam decididos. Eles usaram aquele velho argumento. Falamos disso a vida toda, não vamos amarelar agora. Relutante, desliguei os faróis e deixei o carro rolar lentamente pela trilha de terra, mergulhando na escuridão total. O caminho era interrompido por portões de metal pesados, daqueles que sobem e descem em postos de controle. Como não havia ninguém na guarita, tivemos que sair e levantar a barra manualmente 2 vezes. A partir do segundo portão, o cenário mudou drasticamente. Começamos a ver móveis espalhados pelas margens da estrada. Camas, armários e mesas, apodrecendo ao relento, como se uma cidade inteira tivesse sido despejada ali. Quando finalmente entramos na vila, a sensação era surreal. Parecia o mundo invertido. Era uma vizinhança completa, mas tudo estava errado, em decomposição. Parei o carro em frente a uma igreja antiga e pichada. O silêncio era absoluto, e o medo começava a se tornar físico. Saímos do veículo com cuidado, tentando não fazer barulho. O primeiro lugar que exploramos foi a igreja. Eu tinha ouvido boatos de que havia um alçapão secreto perto do altar, que levava aos laboratórios subterrâneos, mas era apenas lenda. Não encontramos nada além de grafites e sujeira. Decidimos então entrar em algumas das casas. Algumas pareciam ter sido atingidas por um furacão, com telhados desabados e paredes destruídas. Outras, porém, estavam estranhamente intactas, o que as tornava ainda mais assustadoras. O Caio, o mais sensível do grupo, não parava de repetir que sentia que não estávamos sozinhos. Nós rimos dele dizendo que era apenas a imaginação pregando peças, mas logo o riso morreria. Entramos em uma das casas que parecia melhor preservada. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, todos paramos subitamente.
Um som ecoou pela estrutura. E não era o barulho comum de uma casa velha estalando. Era o som inconfundível de madeira rangendo sob o peso de passos. Alguém estava andando no andar de cima ou em um cômodo próximo. Gabriel, tentando ser corajoso, gritou perguntando se tinha alguém ali e o som parou instantaneamente. Ficamos paralisados por um minuto, debatendo em sussurros. Lucas achava que era apenas a estrutura, mas o Caio estava convencido de que havia alguém nos observando. A atmosfera ficou tão pesada que eu decidi que era hora de ir embora. Eu era o motorista, então minha palavra foi final. Enquanto caminhávamos em direção à saída da casa, o Caio deu um pulo para trás e apontou trêmulo para a janela lateral. Na casa vizinha, que ficava a poucos metros de distância, vimos 3 sombras distintas de cabeças se movendo atrás do vidro sujo. Eram silhuetas humanas nítidas, observando nossos movimentos de dentro da escuridão da outra residência. As sombras se moveram para fora do nosso campo de visão, indo em direção ao quintal da casa onde estávamos. Sem dizer uma palavra, o pânico tomou conta. Sussurrei que precisávamos correr. Saímos em disparada pela porta da frente, correndo desesperadamente em direção ao local onde o carro estava estacionado. Quando o carro finalmente surgiu na nossa vista, o Caio, que estava na frente, soltou o grito mais aterrorizante que já ouvi na vida. Paramos bruscamente. Ao lado da porta traseira do meu carro, havia uma mulher alta. Ela usava um vestido preto imundo e desgastado. Ela já estava com uma das pernas dentro do veículo e a porta aberta, como se estivesse prestes a se acomodar no banco de trás. Ao ouvir o grito, ela soltou a porta e correu com uma velocidade impressionante para dentro da igreja. Chegamos ao carro, verificamos se não havia mais ninguém escondido lá dentro e arrancamos o mais rápido que os pneus permitiram, quase perdendo o controle na estrada de terra. Anos depois, descobrimos que a vila foi demolida e que hoje há muito mais informações sobre ela na internet. Refletindo sobre aquela noite, a explicação mais lógica é que eram pessoas em situação de rua, usando a base como abrigo. Mas a imagem daquela mulher, tentando entrar no meu carro, nunca saiu da minha mente. O que ela queria? Por que se esconderam até o último segundo? O ponto principal aqui é que locais abandonados nunca estão realmente vazios. O fascínio pelo proibido é forte, mas o risco é real. O que começa como uma aventura pode se tornar o trauma de uma vida inteira. Algumas portas foram fechadas por um motivo. Você teria coragem de entrar? Quando eu e minha namorada, a Bia, começamos a sair, nós éramos jovens e totalmente inconsequentes. Não fazíamos nada que machucasse os outros, mas adorávamos flertar com o perigo e com a lei. Nosso passatempo favorito era invadir propriedades abandonadas em busca de algo que provasse que o sobrenatural existia. Eu nunca acreditei nessas coisas, para ser sincero. Eu ia apenas porque gostava dela e queria impressioná-la. Mas de todos os lugares por onde passamos, houve uma casa que me deixou sem palavras. Até hoje, anos depois, não consigo explicar racionalmente o que vi lá dentro naquela noite nublada e sem lua, onde a escuridão parecia engolir qualquer feixe de luz das lanternas. A Bia tinha encontrado esse lugar em um fórum obscuro. Era uma casa de fazenda isolada, longe de qualquer estrada principal. Quando chegamos, percebi que a estrutura mal se mantinha em pé. Ao contrário da Bia, meu medo não era de fantasmas, mas de engenharia básica. Eu tinha pavor de que o teto desabasse sobre nós. A entrada principal estava lacrada com tábuas grossas de madeira. Tive que usar toda a minha força para chutar a porta e abrir caminho. Assim que cruzamos o umbral, o feixe da lanterna revelou um cenário de desastre. A sala de estar não tinha metade do piso. Havia um buraco enorme, uma cratera que dava direto para um porão escuro e úmido, exalando um cheiro de terra. Eu disse para a Bia que deveríamos ir embora na hora. Aquele lugar era uma armadilha mortal. Mas ela, como sempre, ignorou meus avisos. Espera um minuto, Renan. Vamos só dar uma olhada rápida. Era a frase padrão dela. Enquanto eu ficava perto da porta com medo de dar um passo em falso e cair, no porão, ela começou a se esgueirar pelos cantos, desviando dos buracos no chão. Ela ria da minha cautela,
me chamando de covarde enquanto revirava pilhas de lixo acumuladas até o teto. A Bia adorava encontrar vestígios das pessoas que viveram ali, como se estivesse montando um quebra-cabeça de vidas esquecidas. Eu, por outro lado, só queria o conforto do meu carro e a segurança da estrada. Depois de alguns minutos, ela me desafiou a subir as escadas. Ela sabia que eu odiaria a ideia, então usou a tática de sempre. Quanto mais rápido verificarmos tudo, mais cedo vamos embora. Relutante, comecei a subir os degraus de madeira que gemiam a cada passo. No topo, entrei no primeiro quarto à direita. Era uma cena deprimente e estranhamente preservada. A cama estava arrumada, com os lençóis esticados, e sobre os pés dela havia um roupão dobrado com cuidado. Parecia que o dono da casa tinha simplesmente evaporado no meio da rotina. Havia bugigangas quebradas e móveis que pareciam prestes a se desfazer em pó, se eu ousasse tocá-los. O ar ali em cima era denso e parado. No canto do quarto, notei um pequeno alçapão que levava a um sótão ou espaço de serviço. Às vezes encontrávamos tesouros nesses lugares. Então decidi espiar. O que encontrei lá dentro foi bizarro. O espaço estava entulhado de itens de bebê, caixas fechadas de fraldas e potes de comida infantil, tudo coberto por décadas de poeira e teias de aranha. O cheiro era insuportável, uma mistura de mofo com algo orgânico em decomposição. Percebi que roedores tinham ruído parte das embalagens. Eu estava prestes a sair dali quando ouvi um som vindo de trás da parede. Um rangido rítmico, metal ou madeira raspando contra o chão. Meu coração acelerou, mas não por medo do além, e sim de algum bicho. Segui o som. Havia uma abertura estreita no fundo do sótão que parecia atravessar a casa até o outro quarto. Eu era grande demais para passar por ali, então saí do armário e fui pelo corredor. O rangido ficava cada vez mais alto à medida que eu me apresentava da porta ao fundo. Ranger, ranger, era um som persistente. Minha mente imaginou um guaxinim ou algo assim, mas meu instinto dizia que era algo diferente. Quando cheguei ao batente da porta, parei bruscamente. O feixe da lanterna iluminou a silhueta de uma mulher. Ela estava sentada em uma cadeira de balanço de costas para mim, olhando fixamente para a janela escura. O topo de sua cabeça e sua saia longa eram visíveis. Ela balançava devagar. Tentei ver o reflexo do rosto dela no vidro da janela, mas a escuridão lá fora era total. Dei um passo à frente e o piso estalou. No mesmo instante, ela parou de balançar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Comecei a gaguejar um pedido de desculpas, dizendo que não sabíamos que a casa estava ocupada. Antes que eu terminasse, ela voltou a se balançar, como se eu não existisse. Tomei coragem e perguntei se ela estava bem. Ela parou novamente e se levantou devagar. Em vez de falar, ela soltou um som baixo, um zumbido gutural que parecia uma melodia distorcida. Antes que eu pudesse reagir, ela girou o corpo com uma velocidade sobre-humana para me encarar. Eu não consegui ver detalhes nítidos porque o pânico me dominou instantaneamente, mas vi que era uma mulher muito velha, com a pele tão enrugada que parecia couro seco. Dei as costas e desci as escadas gritando para a Bia que precisávamos sair dali agora. Eu estava em choque, implorando para irmos embora, mas a Bia apenas ria. Ela achava que eu estava pregando uma peça nela para forçar a saída. "Tem uma velha lá em cima, Bia! Alguém mora aqui!" eu gritava. Ela, com aquela confiança irritante, decidiu que veria por si mesma. Eu a segui, implorando para que ela não entrasse naquele quarto, mas ela ignorou meus gritos e caminhou decidida pelo corredor escuro até o fim. Quando ela chegou à porta, eu parei a alguns metros de distância, pronto para correr. Ela olhou para dentro e soltou um "Meu Deus!". Meu coração quase saiu pela boca, mas logo em seguida ela começou a gargalhar. Ela entrou no quarto e me chamou, rindo da minha cara. "Você está com medo de uma cadeira, Renan?" Entrei trêmulo e vi que a cadeira de balanço estava lá, mas estava vazia. Não havia sinal da mulher. A Bia revirou cada canto, zombando do meu delírio. Ela passou por mim dizendo que, já que eu estava tão assustado, poderíamos ir embora. Estávamos caminhando para a escada quando o som recomeçou. "Ranger, Ranger",
o som inconfundível da cadeira em movimento. A Bia congelou. Ela olhou para mim com os olhos arregalados e sussurrou: "O que é isso?" Ficamos parados no topo da escada e então ouvimos o zumbido. Era aquela mesma melodia sinistra vinda do quarto. Ela se aproximou da porta novamente e viu com os próprios olhos a cadeira balançando sozinha e o som daquela voz fantasmagórica. Ela não tentou falar. Simplesmente virou e disparou escada abaixo. Corremos para o carro e saímos em disparada. Anos depois voltamos ao local. Não havia casa. Nem ruínas, nem tábuas, nada. O terreno estava limpo. Se foi algo paranormal ou uma moradora real, eu não sei. Mas o fato de a casa ter sumido me diz que o que encontramos não era deste mundo. Imagine morar ao lado de um lugar que guarda o eco de uma vida que se apagou sozinha, onde as paredes parecem reter a amargura de quem viveu ali por décadas. Quase todo mundo tem um vizinho estranho, mas o que aconteceu na casa ao lado da minha foi muito além de uma simples excentricidade de bairro. Hoje, trago o último relato desta trilogia. A história de um homem que odiava o mundo e de como, mesmo depois de morto, ele parecia não querer nos deixar em paz. Essa foi a experiência mais aterrorizante da minha vida, e o que torna tudo pior é que eu não estava sozinho. Meus amigos viram exatamente o que eu vi, e até hoje, quando nos reunimos, o silêncio toma conta da sala quando esse assunto surge. Quando eu estava no ensino médio, minha família se mudou para uma casa incrível em um bairro de classe média. Era o lugar perfeito para um adolescente. Vizinhança tranquila e muitos jovens da minha idade. Mas havia um ponto fora da curva: o Sr. Amaro. Ele era o clássico velho ranzinza que parecia odiar a alegria alheia. Se estivéssemos jogando bola na rua e ela chegasse a 2 metros do gramado dele, o caos começava. Ele não saía de casa. Simplesmente começava a esmurrar a janela e a berrar lá de dentro, com o rosto vermelho de fúria, mandando a gente sumir. Parecia que ele passava 24 horas por dia vigiando o jardim, esperando um motivo para descarregar seu ódio em cima de nós. Esse clima de guerra durou uns 6 meses, até que de repente o barulho parou. Ninguém mais via o Sr. Amaro na janela, nem ouvia seus gritos estridentes. Eu até brinquei com meus amigos em uma manhã. Acho que o velho finalmente bateu as botas. Mal sabia eu que meu humor negro se tornaria uma realidade macabra. Cerca de 1 mês depois, acordei com luzes de sirene invadindo meu quarto. Pela janela vi os paramédicos retirando um saco preto da casa ao lado. O Sr. Amaro estava morto há mais de 30 dias lá dentro, e ninguém tinha notado. A sensação de culpa foi instantânea. A gente fazia piada e o homem estava apodrecendo a poucos metros da gente. A casa ficou lá, abandonada e intacta. Nos anos seguintes, a residência do Sr. Amaro se tornou uma mancha sombria no bairro. O filho dele morava em outro estado e parecia não se importar com o imóvel. Da janela do meu quarto, eu tinha uma visão privilegiada. Conseguia enxergar perfeitamente o interior de um dos quartos da casa vizinha. Era sinistro saber que ele tinha morrido ali em algum lugar. Para lidar com o desconforto, comecei a zoar meu amigo Tiago. O Tiago era o tipo de cara que tinha medo da própria sombra, então eu sempre inventava que via o vulto do Sr. Amaro na janela ou que ouvia passos vindo de lá. Ele ficava furioso, tapava os ouvidos e mandava eu calar a boca, o que só me dava mais vontade de continuar a brincadeira. Em uma noite de tédio, o Tiago finalmente cansou de ser o alvo das minhas piadas. Ele me lançou um desafio. Se você é tão corajoso e diz que não tem nada lá, entra naquela casa agora e prova. Eu não queria entrar de verdade, mas na frente de todo mundo, meu orgulho falou mais alto. Eu era um garoto magro, pesava pouco mais de 60 quilos. Tentei arrombar a porta da frente com um chute, mas ela nem se mexeu. Meus amigos começaram a rir, me chamando de covarde. Contornei a casa e achei uma janelinha lateral que, para minha surpresa, estava destrancada. Deslizei para dentro, sentindo o coração martelar. Assim que meus pés tocaram o chão, o cheiro me atingiu como um soco. Era o odor da morte. Tive que cobrir o nariz com a gola da camisa para não vomitar. O cenário lá dentro era de arrepiar.
Não parecia uma casa abandonada comum. Parecia que o tempo tinha congelado no segundo em que o Sr. Amaro deu o último suspiro. Na sala, ao lado da poltrona gasta, havia um livro aberto com um marcador bem no meio. Na cozinha, a cena era ainda mais triste. Uma xícara de café sobre a mesa e um suéter pendurado no encosto da cadeira, como se ele tivesse acabado de se levantar para buscar algo e nunca mais voltado. No fogão, panelas empoeiradas ainda estavam sobre os queimadores. Cada passo que eu dava no assoalho velho rangia, ecoando por toda a estrutura silenciosa e sufocante. Caminhei até o quarto que eu conseguia ver da minha própria casa. Olhei pela janela e vi meus amigos lá fora, no meu quarto, acenando para mim. O Tiago parecia em choque por eu ter realmente tido coragem de entrar. Eu sorri e acenei de volta, sentindo uma descarga de adrenalina. Foi nesse exato momento que aconteceu. Um estrondo violento veio do outro lado da casa. Não foi um estalido de madeira velha, foi o som nítido de algo pesado sendo jogado com força contra a parede. O barulho foi tão alto que eu congelei no lugar. Olhei para meus amigos e eles pareciam confusos, sem entender por que eu tinha parado de interagir. Eu não esperei o segundo barulho. Saí correndo dali o mais rápido que pude. Já em segurança no meu quarto, contei a eles sobre o barulho e o cheiro insuportável de decomposição que ainda impregnava o lugar. Tentamos mudar de assunto, mas o clima estava arruinado. No meio da madrugada, o Tiago me acordou sussurrando, visivelmente aterrorizado. Ele disse que não conseguia dormir porque estava ouvindo batidas rítmicas vindo da casa ao lado. Eu tentei dizer que era apenas a imaginação dele pregando peças, até que eu ouvi também. Toque, toque. 2 batidas secas na parede. Nós 2 pulamos da cama e fomos para a janela. Estava muito escuro, mas o Tiago deu um grito abafado e apontou para o quarto onde eu estivera horas antes. Havia algo lá. No vão da porta daquele quarto, havia uma silhueta humana, um vulto negro e imóvel, nos observando através da escuridão. Eu tentei racionalizar, dizendo que era um cabide ou algum móvel que eu não tinha notado. Mas o Tiago estava em pânico. Meus outros amigos acordaram e todos se amontoaram na janela. Ficamos em silêncio absoluto, encarando a escuridão da casa vizinha, até que o impossível aconteceu. A figura se moveu. Vimos claramente a silhueta se deslocar da porta até o centro da janela, ficando parada bem na nossa frente. Era o contorno perfeito de um homem. Não dava para ver o rosto. Apenas aquela forma negra e opaca que parecia drenar a luz ao redor antes de recuar para o corredor. Passamos o resto da noite acordados, mas a figura não voltou. Cerca de 1 ano depois, o filho do Sr. Amaro finalmente apareceu com uma caçamba de lixo, esvaziou a casa e a vendeu imediatamente. Meu pai conversou com ele e descobriu que a relação entre os dois era péssima, e por isso ele evitou voltar por tanto tempo. Até hoje, não sei o que vimos. Pode haver uma explicação lógica, mas o fato de todos nós termos testemunhado a mesma coisa torna o relato inegável. O ponto é, às vezes, o ódio de uma pessoa é tão forte que nem a morte consegue tirá-la do lugar que ela jurou proteger. Algumas casas guardam mais do que apenas poeira. Elas guardam quem se recusa a partir.